Boa noite, Diniz. Queria que você falasse um pouco do jogo. O Cássio pegando tudo no primeiro tempo, diferente, né? Teu Cássio no gol. No segundo tempo, a impressão que a gente teve que o time também teve uma queda física e o Palmeiras gostou da partida e foi para cima. Essa é a primeira pergunta. Queria emendar uma outra, se você me permite. Depois da vitória do Criciúma, foram 5 jogos e o Cruzeiro não venceu. Qual que é a sua culpa nesse momento ruim do Cruzeiro, que não vem a vitória, e qual que é a culpa que você também vê, como está com os caras todos os dias, todos os jogadores, qual que é a culpa do elenco, para que essas vitórias também não cheguem? Obrigado, boa noite. Boa noite, eu vou começar pela segunda. Eu tenho uma responsabilidade grande, que eu sou treinador do time, e eu vou falar da minha responsabilidade, principalmente da falta de vitórias. A maioria dos jogos o time jogou, mereceu até um resultado de vitória. Não foi o caso de hoje, eu acho que hoje a gente fez um primeiro tempo, já emendando na sua primeira pergunta, primeiro tempo abaixo. Então não dá para falar de queda física num jogo desse, porque se fosse falar de queda física, a gente tinha que falar de queda física mais no primeiro tempo que no segundo. Foi um time mais moroso, como foi no primeiro tempo, lá diante do Red Bull. Então a gente teve um momento muito bom quando a gente voltou do segundo tempo, com a marcação mais agressiva, recuperando mais bola no campo de ataque, sendo mais agudo, tendo mais posse também, mais verticalidade. A gente fez o gol. E tomando um gol, um arremesso lateral nosso no campo de defesa, tomamos um gol de transição de arremesso lateral. E depois tomamos um segundo gol de uma falta que o Daronco deu sem critério nenhum, porque deu um monte de falta, mas várias faltas como aquela ele não deu. Um pouquinho antes, ele deixou de dar uma falta no Vitinho, que foi mais falta do que aquela. E o Estevão teve a felicidade de fazer uma bela cobrança. O Cruzeiro ele tinha uma pontuação até determinado ponto, vamos dizer assim, um pouco tranquila para garantir uma vaga para a Copa Libertadores. E agora o Cruzeiro já não passa a depender apenas de si. Ele tem que depender de um resultado negativo, né, do Bahia. Porém, o Cruzeiro, mesmo esses resultados acontecendo, alguns resultados que combinaram até em outras rodadas, o Cruzeiro não consegue buscar essa vitória do Campeonato Brasileiro para poder dar essa deslanchada. Agora só tem mais um jogo e o Cruzeiro passa a depender de resultados dos outros. O que está acontecendo que o time do Cruzeiro, a gente vê às vezes alguma evolução, depois o time regride muito e dá aquela impressão que o Cruzeiro faz muita força, tenta e o adversário vai lá e teria uma facilidade maior. A impressão que passa é essa. Boa noite. Boa noite, dizer para o torcedor, é difícil falar para o torcedor. O torcedor deve estar frustrado, chateado, raivoso, e tem toda a razão disso. Pelo acumulado de coisas que vem acontecendo e principalmente pela carência de resultado. Não adianta a gente, de fato, em algumas partidas jogar bem, e também não adianta ficar oscilando. Hoje, no próprio jogo, a gente, quando teve um momento de alta para a gente aproveitar e se impor mais no jogo, a gente pegou e cedeu, em vez de se impor, a gente cedeu o campo para o Palmeiras e acabamos tomando a virada. Não tem muita coisa para a gente ficar falando. A gente tem que procurar ganhar agora e torcer para que as coisas aconteçam e a gente consiga a vaga lá no domingo. Diniz, boa noite. São 14 jogos no seu comando, né? Apenas 2 vitórias, uma na Sul-Americana e uma no Brasileiro contra o Criciúma. Até onde você acha que você consegue chegar para melhorar esse time do Cruzeiro? Porque a gente vê, às vezes, alguns jogos melhoram, outros pioram, não tem aquele rendimento que o torcedor espera, e o Cruzeiro estava com a vaga garantida praticamente na Copa Libertadores e agora depende de resultados de outras partidas. Não tem muito o que eu falar disso. É resultados muito ruins, muito abaixo do esperado. E, repito, assim, é uma coisa que a gente tenta, trabalha, o time tem hora que rende e quando rende também não entrega resultado. Então nós temos um problema muito claro de resultado, mais até do que desempenho, mas a gente precisa ter resultado. A gente tem uma chance ainda de classificar para a Libertadores, não depende só da gente, mas a gente ainda tem chance de fazer o melhor que a gente puder lá em Caxias. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Aqui, Guilherme Alves, da Verso Esporte, da Transamérica. Diniz, somando todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro que você comandou, ou Cruzeiro ou Fluminense nesse ano, o aproveitamento é de 9,5%. São 2 vitórias em 21 jogos. No ano passado, você foi campeão da Libertadores.
que muda do ano passado para cá? Qual que é a sua avaliação? O que aconteceu nesse meio do tempo? É muita coisa, viu? É difícil. Eu não sei responder a tua pergunta. Sinceramente, tem muitos elementos para que isso aconteça. E na realidade, todos os times que, desde 2019, que eu terminei trabalhando, o Campeonato Brasileiro classificou direto para a fase de grupos da Libertadores. São Paulo em 19, São Paulo em 20, Fluminense em 22 e Fluminense em 23. Então, para mim, não é uma coisa comum o que aconteceu nesse ano em termos de resultados. Mas para a gente tentar explicar isso, a gente tinha que ficar aqui 2 horas tentando conversar e puxar. É uma coisa, se você imagina o incômodo que eu estou sentindo. Eu nunca tive resultados tão ruins na minha carreira. Nunca, primeira vez. Repito assim, desempenho aqui, teve muito jogo que a gente devia ter pontuado bem, pontuação de vitória, no Fluminense mesma coisa, mas não pontuou. Então, para mim, é uma coisa inédita acontecendo esse ano. Estou procurando aprender o que está acontecendo. Mas eu estou extremamente frustrado e a gente fica muito frustrado por conta de você não entregar as coisas que a torcida merece. Diniz, boa noite aqui. Você falou na resposta anterior justamente dessa situação da sua frustração pessoal. Você se sente pressionado também com a ausência dos resultados? Como você se sente justamente nessa situação próximo do fim da temporada e com os resultados que não estão vindo? Olha só, assim, eu tenho uma pressão muito grande por conta da paixão que eu tenho pelo futebol e daquilo que eu quero entregar para a torcida. Eu sou um cara que eu adoro entregar vitória para a torcida. Adoro. Então, a minha pressão é essa maior. Eu não tenho pressão nenhuma, assim, eu não sou um cara a minha carreira inteira, eu sou um cara tranquilo em relação de ser mandado embora, essas coisas de não continuar, dar continuidade no trabalho, não é isso que me impressiona. Não fico impressionado por isso. O que me impressiona é, às vezes, a incapacidade que eu tive esse ano de entregar resultado para o torcedor. Isso é a minha pressão. Não é outro tipo de pressão. E eu trabalho bastante para que os resultados apareçam. Nessa temporada eles não apareceram, infelizmente. Diniz, o Cruzeiro teve um time na primeira metade do ano que a expectativa era não ser rebaixado. E aí, de repente, com o Pedro Lourenço assumindo a SAF, fazendo as contratações, gastando quase 200 milhões, a expectativa do torcedor virou outra, porque o Cruzeiro estava na parte de cima da tabela, e o torcedor falou, agora sim o Cruzeiro vai voltar a ser aquele Cruzeiro de antigamente. Pensando já para o ano que vem, você conversa com a diretoria sobre o que montar para o ano que vem? Porque, aparentemente, o que aconteceu que essa segunda etapa do Cruzeiro acabou desandando? E aí, o que pensar para esse Cruzeiro do Diniz em 2025? Isso já está sendo discutido ou não? Isso é uma coisa, de uma maneira bem assim, incipiente ainda, porque a gente estava envolvido com a final da Sul-Americana até 10 dias atrás e totalmente envolvido agora com a parte final do Campeonato Brasileiro. Então, é uma coisa que a gente não está conversando de uma maneira categórica, consistente. Por enquanto, a nossa preocupação foi de tentar de todas as formas a vaga para a pré-Libertadores. Ô Diniz, aqui, Samuel Venâncio, você tem jogo sim, quase jogo também, ficado com algumas alterações ali, em determinados momentos a gente percebendo um time bem desgastado, o porquê disso. E hoje, quando você vem para esse jogo e fornece ao Palmeiras 31 finalizações, 9 defesas do goleiro, o trabalho, ele precisa mudar quase que na integralidade para que você tenha sucesso pensando na temporada de 2025? Então, na integralidade, pensando nesse jogo, sim, é muito negativo oferecer 31 finalizações para qualquer time. Mas se você pensar nos jogos, a gente não pode pegar um jogo só, Samuel, e fazer esse recorte e achar que é tudo assim. Se a gente pegar o jogo do Bragantino, a gente forneceu poucas finalizações, do Grêmio poucas finalizações, mesmo a final, poucas finalizações. Hoje, nessa questão, foi uma coisa muito atípica e foi muito negativo. Se fosse partir pelo jogo de hoje, ia ter que mudar radicalmente. Mas a gente não pode considerar só o jogo de hoje. Então, assim, se fosse só o jogo de hoje, tinha que fazer uma mudança radical. Não existe um time jogando dentro de casa oferecer 31 finalizações para o adversário. Diniz. Na parte física, como eu te disse, a parte física, a gente está numa sequência de jogos muito grande. Semana passada a gente jogou, teve jogo no meio da semana, o Bragantino descansou. A gente jogou, teve a viagem de Bragança, hoje tem o jogo à noite. A gente tem um monte de desfalque, mas um monte.
de jogadores importantes. Então tem muito jogador que joga, e você sabe que dá uma diferença, jogador que está muito tempo sem jogar. E joga e tem que tentar aguentar partidas inteiras. Então é meio que uma coisa natural, e o time, do jeito que a gente bota para jogar, para tentar fazer pressão mais alta, precisa um pouco ter jogadores assim com, em algum momento, mais bem preparados no sentido de ter ritmo para jogar. Então, assim, a gente está com uma certa limitação de troca no sentido assim, que não tem jogador para determinada posição. Nós não temos um centroavante, a gente tinha 3 centroavantes. O Dineno, o Rafael Silva e o Carlos Jorge. Não tem nenhum jogador com essa característica. E a gente perde o Matheus Henrique e tem uma série de jogadores que estão fora. Então a gente tem uma certa limitação até para montar. Hoje a gente já saiu com o Vital, não tinha o Vital. E de saber lançar a mão dos moleques. O Japa está voltando agora, teve 2 lesões esse ano. O Vitinho voltou quase agora. Então os meninos da base que têm entrado, estão se integrando. Conheci os meninos faz um mês praticamente que eles estão trabalhando comigo. Eu cheguei aqui, o Kenji também estava machucado. Então tem uma série de questões. Então a parte física, lá, se você pegar, e no jogo de hoje, até teve essa impressão, principalmente, mas não é só a parte física. E eu não acho, assim, o primeiro tempo nosso, fisicamente, ele ainda foi pior do que no primeiro tempo, porque a parte física não é que o adversário está lá em cima de você, ou deixa estar em cima de você, só isso. A gente estava mais moroso, a gente estava mais lento. É uma série de questões. Esse domingo contra o Bragantino, a gente estava voando fisicamente, que a gente ficou até o último minuto do jogo em cima do Bragantino. Diniz, Thiago Maia, do Podfute, nós sempre analisamos o futebol, talvez de uma forma imediata, o famoso imediatismo, sempre analisando o resultado. Mas o desempenho também, acredito que não está sendo satisfatório. Queria saber se você concorda com essa questão de resultado e desempenho e se você teme pelo cargo de treinador no Cruzeiro. A segunda pergunta eu já respondi agora há pouco, tá? Não tenho temor nenhum pelo cargo. E o desempenho, eu acho que os resultados foram piores do que o desempenho. A gente teve muita partida que a gente jogou bem, mereceu vencer e não venceu. Hoje, eu acho que o desempenho, principalmente no primeiro tempo, foi muito abaixo. E depois, na segunda metade do segundo tempo, também a gente jogou menos do que deveria. Diniz, boa noite. Diogo Medeiros, Cruzeiro Esportes. Você chegou a falar um pouquinho da categoria de base, eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, que o Cruzeiro ele é um time que não dá sequência para a categoria de base. Você falou da lesão do Japa, da lesão do Vitinho, mas já tem muito tempo que eles voltaram, dentre outros jogadores, tinha o João Pedro, tinha o Fernando, o Cruzeiro precisando de atacante, precisando de jogadores ali de velocidade. Hoje a gente tem algumas outras opções, como o Kenji, como o Teves. Foram atletas que não tiveram a oportunidade, quando tiveram a oportunidade foram bem, não tiveram a sequência. E o Cruzeiro segue desde muito tempo queimando ali os seus atletas da categoria de base. Por exemplo, hoje a vitória do Palmeiras foi com o gol do Maurício, que é a prata da casa do Cruzeiro, um gol do Estevão, um jogador que o Cruzeiro perdeu, além do Mike e do Murilo. Eu vejo hoje que o Cruzeiro é um time que não valoriza muito a base, ali aos 40 do segundo tempo, coloca ali os 3 garotos. Você acha que realmente os garotos eles estão tendo a minutagem, oportunidade, sequência, já que os outros atletas, tanto na sua mão quanto na mão de outros treinadores, não tiveram o desempenho desejado pelo Cruzeiro e a gente poderia ter investido mais na nossa categoria de base? É difícil você falar da categoria de base, para mim, eu com 2 meses aqui. Os meninos, quando eu cheguei, eles estão há 1 mês e pouco trabalhando comigo, esses meninos. Eles também fizeram jogos na base. Eu tenho um olhar bem cuidadoso da categoria de base. Quase todo lugar que eu vou lançando jogadores da categoria de base. Assim que eu vejo, não adianta a gente só querer lançar, a gente tem que tentar lançar, acertar, para lançar no momento certo. Então, assim, eu estou acompanhando ali os treinamentos, estou vendo quem está conseguindo desempenhar e aos poucos ir colocando. Quando a gente tem um time que está mais consistente, é mais fácil você ir lançando. Tá? O momento não é o momento ideal para ir colocando os meninos. E eles estão evoluindo. É uma questão de tempo. Eu acho que o Cruzeiro sempre foi um time caracterizado por formar muito na base. E eu espero, ficando aqui, poder lançar jogadores e dar sequência e que eles tenham consistência. Isso não é uma promessa, isso é uma vontade que eu tenho. Boa noite, Diniz. Vitória Leite, da ESPN. Você falou sobre uma questão de frustração pessoal também, né, de nunca ter passado por um momento de tantos jogos sem conseguir as vitórias, mas eu queria que você falasse se você conseguiu identificar por que está tão difícil de conquistar essa regularidade, não só dos resultados, mas também uma regularidade do time, de não oscilar tanto de um jogo para o outro, como você mesmo disse que hoje foi atípico. O que você acha que está faltando? Assim, tem conseguido analisar isso?
Bom, eu acho que uma das coisas que faz a oscilação é a própria carência de resultado. O time, quando começa a vencer, isso gera confiança e fica mais fácil as coisas. De desempenho, a gente teve, como eu repito, teve partidas que a gente jogou melhor e também não conseguiu vencer. Então, assim, o que é o pior na temporada do Cruzeiro, da minha chegada aqui e também na minha passagem, falando de mim pessoalmente, é a carência de resultado. Então, quando você começa a ter uma sequência de resultados, já tive, a minha carreira teve momentos que a equipe não jogava bem, tinha resultado. E quando jogava bem, ganhava e goleava. E chegava, assim, com chance de título até o final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a falta de resultado, jogando bem ou mal, que eu acho que é o principal problema da equipe, entre outros. Assim, obviamente que jogadores, quando você deixa de contar com jogadores importantes, isso afeta, porque são jogadores que têm mais confiança para jogar, que acaba colocando o time, deixando o time mais estável, que passa confiança para os outros jogadores também que estão ao redor. Então, uma série de fatores.